Espírito Santo, que Ele venha revelar a nós a Tua palavra, ó Deus, a Tua grande bondade e misericórdia. Revela a nós, ó querido Deus, aquilo que o Senhor tem para os nossos corações, para que nós possamos entender, viver, ó Deus, de forma plena, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Revela-nos, dá-nos sabedoria e entendimento, ó Deus. Usa-me como Tua boca para falar, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja e quer, em nome de Jesus, para a Tua honra e glória. Amém. Amém, queridos? Quando estavam aqui ontem na Noite dos Talentos, Show dos Talentos? Muito bom, né? Muito gostoso. Uma alegria, né? Em comunhão com nossos irmãos com quem nós temos uma aliança. Você tem uma aliança com Deus? Você tem uma aliança com o seu irmão? Nós temos. Vou trazer hoje um tema que nós tratamos lá no retiro, sobre a nossa aliança com Deus, a nossa aliança com nossos irmãos. Alguns já ouviram, outros vão ouvir, mas eu não me canso de repetir. Esses dias, os irmãos perguntaram: qual a sua maior dificuldade quando você vai pregar? Hoje não é mais aquele nervosismo, a gente sabe que é da importância, né? Mas uma das dificuldades que eu tenho, queridos, é de repetir as coisas. E talvez você ouça e fale assim: mas eu já ouvi essa palavra, já pregou sobre isso, mas é que o Senhor manda eu fazer, ponto final. É porque ainda nós não entendemos, a maioria de nós ainda não entendeu algumas verdades necessárias. Enquanto nós não aprendemos e nós não praticamos, o Senhor fica repetindo. Então, se eu estou repetindo uma palavra, culpado quem é? Você. Então não reclame, amém? Mas eu quero expor aqui de uma forma mais rápida possível. Vou passar rápido alguns pontos e demorar um pouquinho mais em alguns. Quero que você abra comigo em Jeremias, capítulo 31. Jeremias 31. Versículo 31 ao 33. Nos diz assim: eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com toda a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque essa aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração inscreverei, e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Aqui Jeremias, queridos, está profetizando a aliança que nós vivemos hoje com Deus. Nós cantamos aqui, agora não há mais o véu se rasgou, e nós temos livre acesso à presença de Deus. E agora nós não obedecemos mais a lei, simplesmente por obedecer a lei, por obrigação de obedecer a lei. Mas agora a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, foram imprimidos em nosso coração e em nossa mente. E agora nós fazemos o que nós fazemos, nós obedecemos a lei, não mais porque é uma lei e porque é obrigação, mas porque agora nós entendemos a lei e nós entendemos o amor de Deus. Você obedece a algumas leis, porque se você não obedecer às leis dos homens, você vai ter consequência. Você está numa estrada que é a 100 por hora, e você procura não passar muito ali, além do 100, porque senão você vai receber uma multa. Apesar de você gostar, né, de correr um pouquinho, que eu sei alguns irmãos aqui gostam, corre e fica de olho no radar, para ver se não tem radar, não é? Fica de olho no radar, tem alguns aplicativos que também mostram onde tem radar. A gente põe lá, né, no aplicativo para nós não sofrermos as consequências de estarmos burlando a lei.
Porque você obriga, não que você queira, eu gosto muito de andar 80 por hora. A não ser alguns, né? Alguns gostam, eu não gosto. Mas nós obedecemos porque tem consequências. Mas não é de coração. Ninguém fala, ai, como eu amo essa lei de 80 a 100 por hora. Eu amo, eu gosto de, a hora que chega lá em Bauru, que reduz a 80 por hora, e você tem que andar quilômetros e quilômetros a 80, 90 por hora. Você ama isso, né? Não, não ama. Você obedece obrigatoriamente. Mas agora, e é assim que o povo de Israel vivia, queridos. Porque eles sabiam que teriam consequências graves se eles não obedecessem. Então, quando eles obedeciam porque eram obrigados, não estava no coração deles. Mas agora o Senhor faz uma aliança conosco e coloca em nosso coração a sua lei. E nós obedecemos por amor. Nós obedecemos por amor, com alegria, a lei de Deus, as ordenanças do Senhor, porque nós o amamos. Essa é a aliança que ele está falando aqui. Então ele estabeleceu conosco uma nova aliança, e a aliança agora eterna. Não haverá outra aliança depois dessa. Aliança definitiva e eterna. E o próprio Deus Todo-Poderoso decidiu fazer isso conosco. Queridos, Ele não fez uma aliança com os anjos. Não fez uma aliança com os anjos que não caíram, e não fez uma aliança com os anjos que caíram. Caiu, ponto final. Mas nós, seres humanos, fizemos a mesma coisa que Satanás fez. Nos rebelamos contra Deus. Mas para nós, o Todo-Poderoso, para mostrar sua graça, misericórdia e amor, Ele deu uma solução. Em Cristo, que morreu por nós, Ele fez conosco uma nova aliança. E é isso que nós celebramos aqui. Agora, queridos, as consequências dessa aliança na nossa vida, é um pouco disso que eu quero falar. Como nós devemos viver essa aliança, porque não é simplesmente Deus foi lá, Jesus morreu por nós e agora nós temos livre acesso a Deus. Não, nós precisamos viver na prática as consequências dessa aliança na nossa vida diária, dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, com os seus vizinhos, dentro da igreja em especial. Nós precisamos viver os benefícios dessa aliança. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender para nós vivermos essa aliança na prática é como nós somos criados. Nós somos criados, queridos, dentro de uma aliança. O ser humano foi criado dentro de uma aliança. Eu e você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma aliança. Uma aliança é uma conexão tão plena e tão perfeita que nós sabemos que não existe somente um Deus e não três deuses. É um Deus só. Mas é uma aliança tão plena, tão perfeita, e nós não sabemos explicar muito bem isso, vamos entender isso na eternidade. Tão plena, tão perfeita, que se torna um só. São três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Não é uma pessoa só, são três. Mas vivem de forma tão plenamente, perfeitamente unidos dentro de uma aliança, que se torna um. E é isso que a palavra de Deus nos ensina e nos manda viver. Então, lá em Gênesis 1:27 diz assim: assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Então somos criaturas que trazem em si a imagem do Deus trino, carregamos a imagem de Deus. Então Deus é trino e vive em si uma aliança. E nós somos esses filhos de Deus criados à sua própria imagem. Então, se nós somos criados dentro de uma aliança, nós só podemos viver de uma forma plena e satisfatória dentro de uma... Isso, vocês estão prestando atenção. Dentro de uma aliança. Não tem como nós vivermos de forma plena, o ser humano não vai viver de forma plena, porque se ele não estiver vivendo dentro de uma aliança, ele está fora, totalmente fora daquilo para o qual Deus criou. Então não dá para eu ou para você nós vivermos fora de uma aliança. Então, uma coisa que você precisa saber, entender e ter como regra básica da sua vida: você só vive de forma plena dentro de uma aliança. Entendeu? Você quer viver de forma plena? Ou quer viver uma vidinha miserável, medíocre, arrastada nessa terra até morrer?
e depois chegar lá no seu túmulo e ficar lá para sempre e ter sido um peso morto na terra. O que você quer? Você quer viver uma vidinha medíocre, sem sentido? A hora que chegar lá no final não sobrou nada, ou você quer viver uma vida plena, uma vida que tenha sentido e tenha propósito? Quem quer a opção 1, clica no 1. Quem quer a opção 2, clica no 2. Quem prefere o 2, diga amém. Nossa, agora assustei. Quem quer o 2, diga amém. Vocês não entenderam. O 1 é viver uma vida miserável sem sentido. O 2 é uma vida plena, completa, dentro de uma aliança. Quem quer o 2, diga amém. Ah, bom. Você entendeu? É assim que nós podemos viver. Porque nós somos criados assim, o ser humano foi criado assim. E o ser humano está vivendo a sua vida, aquele que não conhece o Senhor, buscando isso a vida inteira. E não sabe nem o que está buscando. Existe uma insatisfação. Quem é rico quer ficar mais rico, mais rico. Quem é famoso quer ficar mais famoso, mais famoso. Quem já tem dinheiro que não cabe mais na terra, não sabe mais como gastar, ele quer viajar para Marte e fazer uma colônia de humanos lá em Marte. Não tem fim. Fomos criados originalmente para vivermos dentro das alianças. Aliança existe dentro de relacionamentos. Então nós somos criados para viver em relacionamentos. O ser humano sozinho, queridos, é como aquele que não confia no Senhor, como diz a palavra de Deus, como um arbusto sozinho no deserto, improdutivo. Você não será produtivo e não viverá de forma plena se você não estiver vivendo dentro de relacionamentos, dentro de conexões com outros seres humanos e antes disso com Deus. Então, se nós fôssemos resumir de uma forma assim muito rápida e simples a sua vida, como você deve conduzir a sua vida. Básico. Primeiro, desenvolva um relacionamento íntimo e cada vez mais conectado com o Deus que te criou, com aquele que te fez. Porque você foi criado, você foi feito para isso. Viver uma conexão, um relacionamento conectado com o Todo-Poderoso que te criou. E agora nós temos condição disso, porque Jesus nos retornou a essa situação. E depois desenvolva relacionamentos o máximo que você puder e o mais profundo que você puder com outros seres iguais a você. Olha para esse ser do seu lado. Esses são seres que Deus colocou na sua vida para que você se conecte a eles. E viva com eles um relacionamento de aliança. Todos nós aqui temos uma aliança com Deus. Então, naturalmente ou sobrenaturalmente, dizendo, você já tem uma aliança com o seu irmão, porque você está em Cristo e ele está em Cristo. Então, você tem uma aliança com ele, mas nós precisamos ser intencionais de estreitarmos, de reforçarmos e fazermos essa conexão de aliança cada vez mais forte e mais íntima entre nós. Porque é para isso que nós existimos. Então, queridos, alguns de nós têm aquela tendência, presta atenção, se eu não estou falando de você mesmo, de mim mesmo também. Nós temos aquela tendência, eu quietinho na minha casa, eu gosto de ficar na minha casa, sabe? Eu gosto de ficar quietinho no meu canto, não gosto muito de ser incomodado, gosto de minha casa. Tão gostosa, tão confortável. Só que a sua casa você não vai levar para o túmulo. No último dia da sua vida, quando você estiver lá naquela cama deitado, provavelmente sabendo já que é o último dia, você não vai querer que tragam para você. Traz aqui a escritura da minha bela casa para eu dar uma olhada pela última vez. Traz aqui o documento, me leva até a janela para eu rever novamente o carro do ano que eu comprei, tão bonito. Você não vai ficar lá olhando
o seu saldo no banco com aqueles milhões e milhões de reais que você tem? O que você vai querer? E mesmo nem as contas, os boletos, você vai esquecer tudo. Estou morrendo, né? Não... Traz aqui os boletos. Não, você não vai querer. Eu preciso ver pela última vez, pelo amor de Deus. E agora, quem vai pagar essa prestação da geladeira que eu comprei? Você vai se preocupar com isso? Agora que não mesmo, né? Mas você vai querer ver, conversar pela última vez com as pessoas que estiveram conectadas com você. Não é? Com as pessoas que fizeram parte da sua vida, que viveram com você. Não são coisas, são pessoas. Aquelas com quem você tinha realmente uma aliança de verdade. São pessoas, queridos. São alianças, conexões, e não coisas. Então por que nós ficamos tantas vezes preocupados tanto com as coisas? Se não é isso que realmente vale a pena. Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou conseguir? Será que... Por que nós ficamos tão focados em coisas, se na verdade o que importa realmente são pessoas, e são relacionamentos, são conexões e alianças que nós fizemos aqui? Então precisamos entender, fomos criados por Deus para vivermos relacionamentos de aliança, conectado com pessoas e com Deus. Primeiro com Deus e depois com pessoas. Você foi feito para isso. Essa é a sua origem, essa é a sua formação. Deus fez você para isso. Agora, o pecado nos distanciou, nos fez distanciar disso. O pecado e as dificuldades com as alianças. Sim, nós temos problemas em fazermos aliança com os outros. Nós não confiamos nas pessoas. Nós temos dificuldade de nos abrir com alguém, de sermos mais francos. Temos um monte de dificuldade. E olha por quê. Gênesis 3:7. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E Gênesis 3:19-10, logo abaixo. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. A partir do momento que o homem se rebela contra Deus e se desconecta do seu Criador, ele passa a sentir medo. Ele começa a se esconder. E ele já não age mais de forma livre e inocente. Começa a esconder as suas intimidades. Queridos, isso tem um significado muito profundo. A partir do pecado, o homem já não confia mais na sua mulher, a mulher não confia mais no homem, os homens não confiam mais nos outros. E ele começa a se fechar em si mesmo, porque ele tem medo. Você tem medo. Você tem medo de se expor, porque se você se expor, alguém pode usar aquilo contra você. Pode te ridicularizar, pode querer te envergonhar. Eu lembro, queridos, que eu ia na escola e muitas vezes eu tinha dúvidas. O professor explicava, mas você nunca ouviu aquilo, tinha dúvidas. Mas eu perguntava? Não. Você também viveu isso? Tinha vergonha de perguntar? Por quê?
Por que você não perguntava? Você tinha medo. Medo de se expor e alguém ridicularizar você. Nossa, mas você é burro. Mas não entendeu isso ainda. Só que você estava ali justamente para aprender. Era esse o propósito. Mas você tinha medo de perguntar porque você não queria se expor. E nós vivemos assim, queridos, não querendo expor as nossas fraquezas. Existem as redes sociais aí, todo mundo expõe lá, todo mundo sorrindo, bonito. Ah, que uma vida é bela e maravilhoso. Se viesse um extraterrestre aqui na Terra e começasse a olhar as redes sociais, ele dizer: esse povo é o povo mais feliz do universo. Mentira. Tudo mentira. Ninguém expõe lá para todo mundo, e nem estou falando que você deve fazer isso não. As suas fraquezas, as suas vulnerabilidades. Mas dentro de uma aliança isso deveria acontecer. Fora de uma aliança isso é um desastre, mas dentro de uma aliança onde há confiança, isso é uma grande bênção. Então o homem começa a se separar, a se esconder. O homem após o pecado perdeu a capacidade de um verdadeiro relacionamento de aliança, vivendo de forma desconectada, independente, egocêntrica e invulnerável. Ele começa a se esconder para que ele não seja atacado. Ele começa a se esconder porque ele tem vergonha. Ele começa a se esconder porque ele quer projetar alguém que ele é. Não é assim que hoje a maioria vive? Vive tentando projetar algo de si mesmo para os outros, para que os outros possam ver: olha, ele é uma pessoa de sucesso, ele é uma pessoa feliz. E gostam de falar dos seus sucessos, mas ninguém fala dos seus fracassos e das suas fraquezas, porque afinal de contas isso iria denegrir a sua imagem diante do outro. E ele não quer que a sua reputação seja colocado em xeque. Ele não quer. Ele quer ver como alguém de sucesso diante da sociedade. Não é assim? Agora, como nós, como irmãos, estamos vivendo? Somos irmãos, queridos, filhos do mesmo Pai. Nós temos uma aliança com Deus, e dentro dessa aliança com Deus, nós deveríamos estar conectados entre nós e termos uma liberdade maior para falar das nossas próprias falhas. Por isso que nós temos aí principalmente os grupos de discipulado. Então o pecado fez isso com nós, e você ainda está sob influência do pecado. Você está num processo de restauração, mas o pecado ainda te influencia. O pecado, o velho Adão ainda está dentro de você, e você tem que ir matando ele e deixando o novo homem ir surgindo. Mas ainda ele atua em você, e você ainda tem medo, e você ainda não quer se expor, e ainda você tem vergonha, e você ainda foge e tende a viver como um arbusto solitário no deserto. Lá em Provérbios diz que o viver em solidão é insurgir contra a própria sabedoria. Agora em Cristo, queridos, isso é restaurado em nós. João 1,4 e João 1,12. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, quando nós nos arrependemos e nós fizemos uma aliança com o Todo-Poderoso, essa aliança eterna e imutável, Ele derramou vida em nós. Então aquela ação do pecado que nos impedia de vivermos uma verdadeira conexão com nossos irmãos, ela foi derrubada. Uma verdadeira conexão com Deus e com os irmãos, com as pessoas, ela foi derrubada. Ela não tem mais efeito, e agora em Cristo você pode novamente se conectar a Deus e às pessoas. Então, esse é o poder da cruz sobre as nossas vidas. O véu se rasgou, nós temos livre acesso à presença de Deus, nos conectamos a Deus e podemos nos relacionar com Deus, embora muitos de nós não aproveitem muito bem isso. E nós sempre dizemos,
A razão da sua existência é você se relacionar com Deus e conhecer Deus e tornar-se semelhante a Ele. É a razão da sua existência. Mas muitos de nós vivemos muito mais preocupados com as coisas fúteis desse mundo e dessa terra do que do nosso relacionamento com Deus. O tempo que você gasta em coisas fúteis e o tempo que você gasta desenvolvendo um relacionamento com o Todo-Poderoso. E não vem me falar, eu tenho que trabalhar muito, porque mesmo no trabalho, queridos, onde você está, você pode trabalhar o desenvolvimento desse relacionamento com Deus. Uma característica de quem tem uma aliança com Deus é a capacidade de se aliançar com os outros. Alguém que não tem um relacionamento com Jesus não terá capacidade de uma aliança nesse nível de conexão. As pessoas podem até ter alguma aliança sem Jesus, mas é sempre uma aliança interesseira. Eu te dou isso, você me dá aquilo. Não é assim? Negócios, amizades. Uma amizade onde, a partir do momento onde você não está entregando mais algo, ela não tem mais sentido para o outro. Então, não é esse tipo de conexão que nós falamos. Nós falamos de uma conexão a nível de uma entrega de alma. Relacionamentos, queridos, onde você vai se alegrar com aquele que se alegra e sofrer com aquele que sofre. Viver esse tipo de conexão entre nós, de ligação, de comunhão, de relacionamento entre nós, queridos, nos tira da nossa zona de conforto. E com certeza, quando você se ligar a alguém, algumas pessoas, de uma forma chegada, íntima dessa forma, você vai sofrer. A hora que outra pessoa estiver sofrendo, você vai sofrer também. Porque você tem com ela uma aliança, você a ama. Então talvez signifique noites de sono perdida. Então, se você quer dormir a vida inteira, todas as suas noites, sem preocupação com ninguém, então vai viver numa ilha deserta só você e as cabras, os bichos, os animais. Porque quando nós nos conectamos com as pessoas, sim, há uma tremenda alegria da nossa convivência, da nossa relação. E quando eu falo dessa conexão, queridos, entre nós, essa aliança entre nós, eu estou dizendo assim, eu me relaciono com o Fernando, e o Cristo que está em mim, e a graça de Cristo que está em mim, e algumas peculiaridades dessa graça que está só em mim, eu consigo passar para o Fernando, porque eu tenho com ele uma relação. E da mesma forma o Fernando, aquela graça que está dentro dele, ele passa para mim, e assim sucessivamente todos nós. E todos nós ficamos completos da graça de Deus. Deus não dá uma medida de graça total e completa para mim, e nem para você. Porque Ele quer, a intenção de Deus é que nós possamos viver conectados um com o outro. Deus disse, ainda lá no início da criação, não é bom que o homem esteja só. Então não é bom que nós vivamos só. Nós precisamos, temos uma dependência, uma interdependência dos outros. Aí eu pergunto para você, como estão as suas conexões e os seus relacionamentos? Aí nós costumamos dizer, não, mas minha casa, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha família está sempre ali. Não é disso que eu estou falando. Porque ali, na verdade, os seus filhos, você já tem um relacionamento com eles. Estou falando de pessoas, seus irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta indiscreta para você. Nessa semana passada, semana que passou, quantas pessoas você recebeu na sua casa? Para abençoá-la, para servi-la, para servir um café, um bolo. Quantas?
vou ser um pouquinho mais brando com você. Nos últimos 15 dias, no último mês, quantas pessoas voluntariamente você falou, vem cá, vamos conversar sobre Jesus, vamos conversar sobre a palavra, vamos conversar sobre Deus, vamos conversar e vamos tomar um café juntos, vamos comer um lanchinho, fiz aqui um macarrão delicioso, vem cá comer comigo, eu só quero ficar com você, porque eu me alegro de estar junto com você, porque você faz parte do mesmo corpo. Quantas vezes? Mas sabe, pastor, é porque na verdade a minha vida é muito corrida. Um dia a sua vida vai parar de ser corrida. Sabe onde? No túmulo. Ela vai parar. Aí vai ser uma tranquilidade. E você vai dormir. Quem gosta muito de dormir, querido, você vai dormir um tempão lá. Mas os irmãos estão aí, precisando da graça que Deus colocou em você. E você deitado eternamente em berço esplêndido, eu preciso descansar, eu preciso descansar. Há um descanso eterno para as nossas almas, a palavra do Senhor nos fala. Mas não é aqui ainda. Nós descansar, queridos. Tem gente que você só ouve falar assim, estou cansado. Aí você vai ver a vida da pessoa e fala, mas por que ela está cansada? Vive cansados. Está certo que depois você passa numa certa idade, alguns irmãos aqui podem confirmar para mim, não é o meu caso. Você não pergunta mais se a pessoa está cansada, só pergunta quanto ela está cansada, porque já passou de uma certa idade, né? Não é o meu caso, eu estou sempre disposto, por enquanto. Mas queridos, a casa que o Senhor deu para você, aquela bela casa, gostosa casa, confortável, não é para você somente. Tudo que Ele deu para você, o seu carro, tudo que Ele deu para você, colocou nas suas mãos, é para você servir e abençoar o outro. Você não entendeu isso ainda? Que aquilo que Deus colocou na sua mão, os dons que Deus te deu, né? Vimos pessoas aqui com muitos dons, gente dançando, eu não tenho o dom de dançar. Me falaram que eu engoli um cabo de vassoura ontem, você acredita? Estava dançando, esqueceu de tirar o cabo de vassoura que ele engoliu. Gente malvada, né? Mas nós temos dons que Deus deu para nós. Temos talentos, como Jesus falou, na parábola dos talentos, nós temos talentos. E o que você vai fazer quando você estiver face a face diante daquele que tem os olhos de fogo, chama de fogo? O que você vai falar? Ai, Senhor, eu tive medo de me envolver com os meus irmãos, porque na verdade, olha, eu vivia numa época tão terrível, que eu não podia confiar em ninguém. Então eu peguei aquele talento que eu tinha e eu enterrei, porque eu tive medo. É isso que você quer ouvir, querido? Porque nós estaremos diante desse Todo-Poderoso, com olhos de chama de fogo, que vai nos julgar por cada ato que nós fizemos e que nós não fizemos, principalmente. Você vai ser julgado, eu vou ser julgado, principalmente por aquilo que nós não fizemos e tivemos oportunidade de fazer. É isso que a parábola diz. Tivemos oportunidade e não fizemos. Tanta gente que a gente podia se conectar, chamar em casa, convidar, vamos sair, eu quero conversar com você, eu quero discipular você, eu quero cuidar de você, quero amar você, quero te servir, quero transferir o que Deus colocou dentro de mim para a sua vida. Isso é viver em aliança, não egoisticamente, eu preciso na igreja receber uma bênção. Aquele negócio, queridos, que nós não usamos. Venha para o culto hoje, venha receber a sua bênção. Que vem receber sua bênção? Você tem que vir aqui para abençoar o próximo. Isso, e você pode dizer, mas como é que eu vou abençoar? Só você estar aqui, você já está abençoando. Você já está abençoando. E você pensa, eu estou cansado, eu trabalhei a semana inteira, eu estou com dor de cabeça, eu estou resfriado, eu vou ficar em casa hoje. Porque afinal de contas, eu mereço. Você sabe o que você merece, né?
Você não merece nada. Você precisa estar aqui nas oportunidades que você tem de estar junto com o irmão, porque só a sua presença abençoa. Só você estar aqui já abençoa. Então esse negócio, vou assistir o culto online. Tem alguns irmãos que brincam, vou assistir online. Simplesmente você vai assistir. Você não vai participar, você não vai conviver, você não vai ver, você não vai abençoar ninguém. Porque olhar lá no YouTube e ver lá 10 pessoas assistindo. Como assim? 10 pessoas assistindo. Tem que estar aqui para abençoar, para transferir o que você tem. Não lá atrás de um computador. Você percebe que não funciona? Não há relacionamento. Agora, viver essa conexão, queridos, é viver plenamente. Porque quando você vive essa aliança, essa conexão com seus irmãos, e alguns mais próximos, outros nem tanto, mas vive essa conexão, você está sendo um canal de Deus para abençoar o próximo. E você já sentiu a alegria, o prazer natural e sobrenatural de você perceber que você está sendo um canal para abençoar o próximo? Isso vicia, queridos. Vou dizer para você, isso vicia. É um prazer, uma alegria tão grande quando você descobre que você quer sempre mais. É assim que Paulo vivia, é assim que João vivia, assim que os discípulos, eles descobriram que ser canal de Deus para abençoar é muito melhor do que ser abençoado. E você vai ser sempre abençoado quando você é um canal. Então você tem aquele prazer de sentar com a pessoa e poder conversar com ela, transmitir para ela e abençoá-la com aquilo que você tem dentro de você. Os homens foram feitos para se conectar e viver assim. Aqueles que não têm Cristo ainda não têm essa capacidade restaurada. Você já tem. Você tem Cristo, você tem essa capacidade de se conectar restaurada. E sempre viverá, a pessoa que não tem essa capacidade restaurada, sempre viverá para si mesmo de forma desconectada e egocêntrica. Mas embora essa capacidade de conexão esteja funcionalmente morta, ainda resta um fantasma daquilo que um dia já foi. Um anseio por um dia viver na plenitude, como no início. Todo ser humano, como ele foi criado por um Deus trino, a imagem de um Deus trino, ele sente dentro de si, e às vezes não entende por quê, não entende o que é, essa necessidade de se conectar, de pertencer, uma necessidade de pertencimento, uma necessidade de conexão. Ele não entende direito, ele fica procurando num monte de coisa, esse prazer e essa plenitude de pertencer e de estar conectado. E uma coisa que nós sabemos, queridos, que o próprio Jesus disse, que essa conexão que se nós a vivermos, nós atraímos as outras pessoas para viver isso. Porque é isso que elas precisam, é isso que elas estão querendo. Elas estão buscando, as pessoas do mundo que eles estão buscando avidamente, desesperadamente, essa conexão com Deus e com os outros. Todos os seres humanos estão buscando isso, porque foram feitos assim. Jesus diz assim lá em João 17, 22 e 23. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste como também amaste a mim. As pessoas são atraídas por essa conexão, essa unidade, essa vida em aliança. No íntimo da sua alma ela deseja, ela precisa disso. E quanto mais intensamente, eu sei que você já vive uma aliança com o seu irmão, nós vivemos essa aliança, nós temos pregado e falado isso, só que o Senhor está assim dizendo, pessoal, aprofunda um nível, suba um degrau, viva mais intensamente essa conexão entre vocês, porque aí o mundo vai começar a ser atraído, porque é isso que o mundo quer, é isso que o mundo busca.
Fui questionado uns dias atrás, por que nós, Extensão Ágape, não participamos da Marcha para Jesus? Tem nada contra a Marcha para Jesus, pode fazer, bonito, gostosa, tal. Eu nunca participei, mas eu acho que é bonita, gostosa. Mas, queridos, o que nós vamos mostrar lá? O que a igreja de São Manuel está indo mostrar lá? Antes de nós sairmos, mostrarmos alguma coisa para o mundo, nós temos que viver essa unidade, essa aliança entre nós. Ela realmente existe na igreja de São Manuel? O que eu vou mostrar? O que nós vamos mostrar, queridos? Não tem sentido. Pode fazer, eu acho bonito, tal, mas não sou contra. Mas tem coisas muito mais sérias para resolvermos antes de sair para a rua falando Jesus te ama. Jesus te ama, mas nem entre eles se amam. Como assim Jesus te ama? Não representamos o Pai, não representamos Deus, porque nem unidade nós temos. Onde está a unidade da igreja de São Manuel? Tem? Não tem, queridos. Agora nós, como Extensão Ágape, podemos viver essa unidade cada vez mais intensa e contagiarmos outras igrejas em São Manuel para vivermos também juntos em unidade, porque a igreja do fim vai ser essa igreja conectada, unida e aliançada. Não esse negócio de placa de igreja, eu sou dessa, eu sou daquela. Isso não tem sentido. Então é por isso, tem coisas mais urgentes para nós gastarmos energia, para nós sermos intencionais em resolvermos, queridos, a nossa aliança entre nós, a nossa conexão entre nós. Isso precisa ser tratado de forma profunda, e é isso que o Espírito Santo está falando para nós, que tem nos incomodado de forma cada vez mais intensa e profunda em nosso coração. O nosso coração tem ardido por isso. A nossa unidade, a nossa comunhão, a nossa aliança. Eu tenho aliança com você, eu protejo você, eu guardo você das línguas maldosas, dos perigos do mundo. Eu guardo, eu protejo você, eu estou com você. Se você sofrer, eu vou sofrer junto, eu vou perder horas de sono por sua causa, mas eu quero ter uma aliança com você, porque senão isso não tem sentido. A nossa vida não tem sentido. As pessoas são atraídas por essa conexão, por essa aliança, pois no mais íntimo da sua alma é isso que desejam e não sabem, mas nós em nossa conexão podemos lhes mostrar. Vamos viver isso, queridos? É um convite do Espírito Santo para nós. Vamos viver essa conexão, essa comunhão, essa aliança entre nós de forma mais profunda, para que nós impactemos essa cidade. É assim que nós vamos impactar. Você pode sair na rua distribuindo folhetos, evangelizando, orando, né, como as crianças fizeram. Tudo isso é bom, é bom. Mas muito antes disso, e mais profundo e mais importante que isso, é nós sairmos para a rua evangelizar, mas estando vivendo em uma unidade, em uma comunhão, em uma aliança. Entendeu? Entendeu? Então, algumas dicas para você. Seja intencional em fazer alianças, em fazer conexões. Não é ficando sentado no seu sofá assistindo Netflix e o programa que você mais gosta, que alianças vão surgir. Gaste tempo. Mesmo que você não goste, de repente, vá fazer uma caminhada, um passeio de bike lá, um saltinho. Terrível. Hoje não. Porque nós sofremos juntos, né, Lu? Sofremos juntos, e um empurra a bicicleta daqui, outro empurra de lá, e outro desce e descansa, porque é um caminho terrível. Mas esse sofrimento junto vai trazendo uma aliança. Vai sofrer junto. Vai sofrer junto para evangelizar, para... Você está entendendo? Há sofrimento, mas vale a pena. Ser hospitaleiro, aquilo que eu disse. Quantas pessoas têm recebido na sua casa? Minha casa é simplesinha. Para de escutar a voz do demônio, querido.
minha casa é pequena, minha sala não cabe. Para de escutar a voz do diabo. É isso que ele quer. Não importa quão simples, pequena, ou lá no meio do mato, é a sua casa, é a sua casa. E Deus deu ela para você, e você pode chamar, irmãs, vem cá tomar um cafezinho, eu fiz um bolo de fubá delicioso, vem aqui. Ou então, outros irmãos, né? Ô irmãos, vem cá, ó. Comprei uma picanha aqui, comprei uma contrafilé, vem cá comer uma carne comigo. Também. Ó, fiz uma sopa deliciosa, vem aqui. Está entendendo, queridos? Mesmo que a outra pessoa não goste de sopa, ela come um pouquinho, mas para estar junto com você. Porque isso é que é importante. A comida é só um pretexto, uma desculpa para você estar junto. Amém? Então seja hospitaleiro. A casa que o Senhor te deu é a casa que Ele deu para você receber pessoas e abençoar pessoas. Você entendeu? O carro que Ele te deu é um carro que Ele deu para você se locomover e abençoar pessoas e carregar pessoas. Não é para você estar disponível, esteja disponível. E por último, queridos, seja vulnerável. Um conselho que eu ouvi logo quando eu comecei a liderar os jovens, o pastor me disse assim: nunca, a primeira orientação que eu dou para você, como líder de jovens, se você quer ser um líder, nunca mostre suas fraquezas. Pois muito tempo eu fui descobrir, nossa, é exatamente o oposto. Você não atrai ninguém se você não mostra que você é semelhante a eles, que você também tem problemas. Queridos, nós temos problemas, somos pastores, eu e a Flávia, temos dificuldades, não é, amor? Sim, não somos perfeitos. E uma coisa que eu sempre falo para todos os que começam a congregar conosco, eu digo assim: nós um dia vamos falhar com você, de um jeito ou de outro, em palavras, em atos, e talvez falta de atos, falta de agir, nós vamos falhar com você. Mas você não pode se decepcionar conosco, porque nós já estamos avisando que isso vai acontecer. Então, você não pode se frustrar comigo, porque eu já estou falando, eu não sou perfeito e eu vou falhar com você. Então não venha um dia falar assim para mim: eu vou embora dessa igreja, porque eu fiquei frustrado com você, pastor. Você falhou comigo, viu? Mas por que você ficou frustrado? Eu já falei que eu ia falhar, porque eu sou falho. E todos nós somos. Sermos vulneráveis, queridos. Dentro do seu grupo de discipulado, principalmente, dentro dos amigos. Você não vai chegar aqui no palco e começar a falar todas as suas... Claro que não. Jesus não falava daquilo que ele estava sentindo, da amargura que ele estava sentindo, da terrível depressão em determinados momentos. Ele não falava para todo mundo. Ele falou: olha, minha alma está triste, a ponto de morrer, triste até a morte. Você imagina o que é o próprio Jesus falando isso? Mas ele não falou para a multidão, ele falou para aqueles próximos dele. Você precisa ter essas pessoas e desenvolver esses relacionamentos. Nós temos o trabalho de discipulado, principalmente na igreja, onde é um ambiente propício para isso. Não só ali, mas um ambiente propício para isso. Você precisa tomar uma posição. Uma coisa que eu tenho falado aqui, eu acho que você já sabe. A única coisa que você não pode fazer com a sua vida é... Você tem uma vida, 70, 80, 90, 100 anos. A única coisa que você não pode fazer com a sua vida é... É isso? Você não existe para viver para si mesmo. A única coisa que você não pode fazer é viver a sua vida para você mesmo. Quando você vivê-la para abençoar os outros, aí você realmente terá vivido aquilo que Jesus falou, para encerrar. Aquele que procurar ganhar a sua vida,
vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse vai ganhá-la. Você entendeu o sentido dessa palavra? Viva egoisticamente tentando ganhar a sua vida, e você vai viver inutilmente. Mas viva a sua vida em função de ter uma conexão com Deus e abençoar os outros, e você vai ter realmente vivido. Então fica esse convite do Espírito Santo para nós como igreja. Viva intensamente as suas alianças e conexões que você tem em Deus e com seus irmãos. E assim nós vamos impactar essa cidade de forma poderosa e sobrenatural. Amém? É o convite de Deus para nós como igreja. Eu queria que você mesmo sentado fechasse os seus olhos e fizesse essa oração nesse momento, se dispondo a viver isso, porque é isso que Deus tem pedido para nós. Você tem algo dentro de você para abençoar o próximo. Então você vai dizer para o Senhor: Senhor, eu quero viver essa vida que o Senhor está dizendo para mim aqui hoje. Quero ver essa vida de aliança, de comunhão, de conexão com meu irmão. Eu quero ser um canal da sua bênção, não uma represa, simplesmente recebendo bênção, mas ser um canal que flui para a vida dos meus irmãos. Fala isso com o Espírito Santo de forma sincera. Ele quer nos aprofundar nisso. Pai, nós queremos a Deus, e nós aqui recebemos a Tua mensagem, e nós aqui, Senhor, queremos nos comprometer, desejamos a Deus, viver essa comunhão, essa unidade, essa aliança que o Senhor nos planejou, que o Senhor nos criou para vivermos. Então vem com Teu Espírito Santo poderoso, de forma sobrenatural, age em cada um dos nossos corações aqui, nessa manhã, para que nós possamos viver de forma plena, cada vez mais intensa, essa conexão contigo e com nossos irmãos, dentro dessa aliança eterna, e possamos ser uma bênção uns para os outros, e possamos atrair o mundo, atrair essa cidade para Ti, ó Deus, esse povo que busca viver essa conexão, que eles possam ser atraídos até nós, para que Te conheçam, para que vivam e para que estabeleçam contigo essa aliança, essa conexão, em nome de Jesus. Amém. E nós vamos celebrar nesse momento, nessa manhã, essa nossa aliança com Deus. Aqui nós temos o pão, temos o suco da uva, e Jesus disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vocês, e esse é o meu sangue que é derramado por vocês. Ali naquele momento Jesus estava estabelecendo definitivamente essa aliança eterna que nós falamos. E quando nós participamos disso aqui, queridos, isso aqui só tem sentido nós celebrarmos essa aliança se nós estivermos vivendo essa aliança. A igreja de Coríntios chama Paulo lá em capítulo 11, versículo 23 de Coríntios, ele dá uma dura, chama atenção de uma forma muito intensa e vergonhosa para eles, porque eles estavam vivendo uma vida sem comunhão, sem essa aliança. Participavam da ceia, faziam a ceia, mas a ceia não representava a vida de um corpo. Eles nem reconheciam o que era o corpo de Cristo. E Paulo fala assim: se vocês não reconhecem o corpo de Cristo, vocês não são dignos de participar da ceia. Ele estava falando dessa aliança que eu acabei de falar. Estava falando dessa ligação entre os irmãos, onde um reconhece o outro e está disposto a abençoar o outro. É disso que ele estava falando. Então você que tem uma aliança com Deus, você que já vive essa aliança, você deve participar e corrigir, principalmente o seu erro em relação aos outros irmãos.
Você pode sair do seu lugar. Daqui a pouco eu vou dar a oportunidade para isso. Você vai do seu lugar e vai pedir perdão para o seu irmão, porque você não tem vivido essa aliança com ele da forma que deveria, mas você quer melhorar. Amém? Essa aliança que nós celebramos, porque é essa aliança que nós queremos viver. E essa é uma ordenança de Jesus, não é algo que nós criamos, mas Jesus ordenou que assim nós fizéssemos.